Então, gente, vamos fazer a explicação com base no teu material e a gente vai aproveitando, né, esse arcabouço aqui de informações, imagens, né, para vocês entenderem um pouco. Você está vendo aqui uma imagem bem legal sobre a partida de Vasco da Gama para a Índia em 1497, né? E essa imagem aqui, ela vai personificar o que é o processo de globalização, né? É uma imagem que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Por quê? Vamos começar. O que é o processo de globalização, né? Globalização nada mais é do que um processo inerente ao sistema capitalista, tá? Em que você tem a mundialização da economia. Então, especialistas afirmam que é a partir das grandes navegações, que você observa aqui, né, que nós temos uma ampliação cada vez maior das relações comerciais entre diferentes regiões do globo. Então, é óbvio que você tenha que entender que o processo de globalização, ele, para acontecer, é necessário que você tenha a evolução do sistema capitalista, você tem que ter a atuação de transnacionais, você tem que ter a atuação dos blocos econômicos, você tem que ter abertura de mercado, né? E para que esse mercado abra, você tem que ter uma perspectiva capitalista de livre concorrência. Você, ao longo do processo de globalização, teve reestruturação da produção, você teve industrialização, você teve momentos em que o Estado interveio na economia, momentos em que o setor privado intervém na economia, entende? Então, o processo de globalização é um processo que ele abre um leque muito grande de estudos, né? Os meios de transporte, a evolução dos meios de transporte é importante para a globalização acontecer. Então, o que a gente tem que entender é que a globalização nada mais é do que um processo de mundialização da economia, que, por sua vez, traz consigo cada vez mais uma disparidade entre ricos e pobres, porque não são todas as pessoas que têm benefícios da ampliação do processo de globalização, e entender aí que esse processo tem muitos atores e agentes acontecendo para que ele realmente se personifique, tá? Então, aqui, já que você entendeu, né, o que é o processo de globalização e que ele é um processo atrelado ao sistema capitalista, né? Sistema esse desenvolvido no finalzinho do século do século XIV para o século XV, ou século XV, XVI, melhor, né? Vamos dizer assim, substituindo o feudalismo, um sistema onde passa a existir a propriedade privada, onde você começa a fazer trocas comerciais com mais intensidade, criam-se moedas, né? E é um sistema onde você vai ter uma desigualdade social muito grande, a pirâmide social altera bastante do que era aquela pirâmide social lá do século XIV, que do feudalismo, né? No século XV e XVI, vai ampliando o capitalismo. E o capitalismo, na sua essência, tá? Que vai implicar uma ampliação cada vez maior no processo de globalização, ele tem 4 fases. É o capitalismo comercial, é o capitalismo industrial, é o capitalismo informacional, financeiro, e mais recentemente nós temos ele aí como capitalismo informacional e desenvolvimento científico-tecnológico. Então, a imagem sugere exatamente isso, né? O que foi o capitalismo comercial? É aquele capitalismo que vai se desenvolver ao longo do século XVI, XVII, né, ali com as grandes navegações, as duas grandes potências econômicas eram Portugal e Espanha, né, que abriram novas rotas comerciais para as Índias, acabaram colonizando todo o continente americano e outras regiões do globo, né, é um momento, então, que você tinha o surgimento dos estados nacionais, né, é nesse momento que surge o Estado absolutista, fruto, né, da dissolução daquele sistema feudal e o surgimento de países, né, onde o rei era o cara que praticamente tinha todas as cartas na mão, né, a riqueza era medida pela quantidade de metais preciosos que o país tinha em seus cofres, né, esse é o momento inicial, é o momento que amplia o processo de globalização, de mundialização da economia. Então, as fotos e o texto
fala um pouco sobre isso, ó, né? Então, bem legal, se quiser ir grifando, ó, tudo isso já resumi para você rapidinho aqui, ó, tá? Então, nós tivemos aí uma característica muito peculiar, né? Século XVI, XVII e início do XVIII. Por que início do XVIII? Porque a segunda metade do século XVIII, aí já não é mais capitalismo comercial. Nós passamos a vivenciar o capitalismo industrial, né? Então, a grande, a grande vedete capitalista agora vai ser o Reino Unido. Lá vai se desenvolver a industrialização, primeira revolução industrial, cuja fonte de energia era o carvão mineral, e o tipo de indústria mais importante é a têxtil e a indústria siderúrgica, onde, então, a Inglaterra começa, né, a ampliar novos mercados, né, ampliar novos horizontes, abrir novas fronteiras de comércio mundial e ampliando o processo de globalização, tá? Então, é importante a gente entender isso, que do ponto de vista, vamos dizer assim, do ponto de vista da doutrina econômica, o século XVI, XVII, século XVIII vai ser pautado com uma forte intervenção do Estado. O rei era o cara que mandava muito, não tinha espaço muito para a burguesia. A burguesia ela vai ampliando, né, a sua influência comercial e ganhando status e importância econômica ao longo do século XVI, XVII, XVIII. E é no século XVIII, então, que começa a se difundir, junto com as revoluções industriais, né, o princípio capitalista industrial, com uma forte intervenção do setor privado. Aí algumas pessoas vão contribuir para isso, né? Adam Smith, né? Vamos falar um pouquinho sobre o David Ricardo, que são pessoas ali, nesse contexto da primeira revolução industrial, que vão contribuir para que você tenha uma menor intervenção do Estado na economia e uma maior participação do setor privado. Ou deixa eu colocar o cachorro para fora aqui, galera. Daqui a pouco eu volto, tá? Peraí. Põe o Theo para fora para mim aí, filho. Leva ele, ó. Chacoalha o negócio para ele. Obrigado. Valeu. Ô, desculpa aí, aqui em casa é assim, né? Casa é assim mesmo, vai acontecer isso aí. Fecha a porta, Lucas, pro pai aí. E põe ele lá, junto com você. Bacana, galera. Então, ó, voltando aqui, né? Então, você vai ter aí algumas políticas que vão incentivar a atuação. É o chamado liberalismo econômico. Ó, isso aqui, né? Adam Smith é o cara que vai difundir as ideias liberais, né? A ideia de que o Estado não deve intervir na economia. E vai acontecendo, né? Essas ideias vão ampliando, vão entrando em outros países ao longo do século XVIII, século XIX, né? Aqui ele fala um pouquinho sobre a lei da mão invisível, você já conhece isso, está cansado de ver, né? Enfim, aí você tem uma imagem que mostra, né? As lideranças lá da Inglaterra, ó, estamos vendo aqui, ó, né? Ó, a Índia foi colônia britânica, né? Mostrando aí a importância do período. Esse é um período que nós chamamos de período imperialista, né? É o momento ali no século XIX que, para buscar matéria-prima e fonte de energia em outras regiões, os europeus desenvolveram essa lógica de conquista, né? Transformando diferentes regiões do globo, como, por exemplo, a África e a Ásia, no seu quintal de fornecimento de matéria-prima e fonte de energia, né? Então, é importante entender que, a partir desse momento, primeira e segunda revolução industrial, que caracteriza essa etapa aí do que nós chamamos de capitalismo industrial, né, nós temos um aprofundamento cada vez maior de uma coisa que a gente chama de divisão internacional do trabalho. Cada região do globo participando de uma forma específica do ponto de vista da produção, né? E não precisa ser o expert em geografia para entender o que isso tem a ver com globalização. Globalização é a mundialização da economia. Nas revoluções industriais, no capitalismo industrial, nós tivemos uma ampliação cada vez maior, né, dessa questão que envolve aí a industrialização, tá? Ó, você deve estar perguntando também, pô, mas o que isso tem a ver com geografia? Vamos lembrar lá, qual é o objeto de estudo da geografia? É o espaço geográfico, é o espaço produzido a partir de quem? Do ser humano, sobre o meio natural. E o capitalismo foi um sistema que alterou profundamente
as características naturais, contribuem muito para a produção do espaço geográfico. Então, estudar a globalização é métier da geografia, sim, tá? Há de se ressaltar ainda que nesse momento aí que nós temos de capitalismo industrial, as potências europeias vão se estranhar muito, né? E nesse estranhamento vai ser necessário se fazer a partilha da África, lá na Conferência de Berlim, 1874-85, onde os caras dividem o continente africano e asiático. O grande problema aqui é que quem sai com a maior quantidade de áreas seria a França e a Inglaterra, a Alemanha e Itália acabam chegando muito tarde na constituição dos seus estados nacionais. E quando eles se apresentam enquanto potências capitalistas, já tinha assim um forte domínio de português, historicamente falando, de espanhol, francês e inglês. Isso não vai ser visto com bons olhos, tá? Essas disputas, elas vão acabar culminando lá no início do século XX, na Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, tá? Então, é importante a gente entender. Mas aí nós já estamos entrando numa fase do capitalismo ali, por volta de 29, que é o capitalismo financeiro monopolista, ó, tá? Já seria aí finalzinho do século XIX, início do século XX. Por que que chama-se capitalismo financeiro e monopolista? E aqui eu vou datar entre 1929, queda da Bolsa de Valores de Nova York, até o ano de 1970, porque daí, a partir dos anos 70, tem uma outra fase do capitalismo. Na verdade, pós-segunda Revolução Industrial, a lógica da dinâmica da globalização e do próprio sistema capitalista não vai se pautar tão somente ao que diz respeito às indústrias. Vão surgindo organismos financeiros. Muitos bancos que vão passar a financiar, surgem as chamadas transnacionais, grandes empresas, percebe? Aí você começa a ter uma outra lógica, que não é pautada só na indústria, mas por organismos financeiros, cujo esses organismos, né, esses bancos, organizações financeiras e as indústrias vão tentando monopolizar o capitalismo, né? As atividades, os segmentos industriais, e isso vai acabar gerando problemas, né? Como, por exemplo, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, lá em 1929. Uma coisa que é importante você entender é que o sistema capitalista é um sistema que, para ele existir, não adianta concentrar a riqueza. É uma engrenagem que tem que funcionar e depende de quem produz e de quem consome. É uma engrenagem. Então, à medida que você só produz e não dá oportunidade para o mercado consumidor comprar esses produtos, porque aumentou a distância entre ricos e pobres, o sistema quebra. Foi o que aconteceu lá em 29, né? Em 29 nós tivemos um problema seríssimo. Então, gostam muito de articular em geografia que o momento do capitalismo monopolista, financeiro e informacional, ele vem de uma evolução no século XIX, mas basicamente em 29 é onde você tem essa crise aí acontecendo, né? Essa crise que vai dar esse estopim. Até esse momento, 29, você tinha uma forte influência do setor privado. Quando o sistema quebra, quem é chamado para reconstruir o sistema é o Estado. Nos Estados Unidos, você vai chamar isso de New Deal. Quem vai promover isso é Roosevelt. E um cara que vai pensar nessa coisa do Estado intervir na economia é um cara chamado John Maynard Keynes. Por isso que a partir de 29 surge o chamado keynesianismo. Keynesianismo vai de 29 até nos anos 70, quando começa a retornar as ideias liberais. Aí surge o neoliberalismo, tá? Então, seria essa etapa. Etapa é essa que vai ali para início do século XX, Segunda Guerra Mundial, e pelo menos na primeira metade da Guerra Fria você vai ter essa lógica, tá? Essa lógica aí de capitalismo financeiro monopolista, tá bom? Pode pegar. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Aqui se fala um pouquinho sobre esses monopólios, né, ó, oligopólios. O que seria um monopólio, né? Monopólio é quando uma empresa, ela domina o segmento aí. Vamos pensar lá, pensa em alguma situação de monopólio, ó, uma empresa, só ela faz um determinado produto, né? Enfim, aí você tem um oligopólio, aí um número reduzido de indústrias, né? Que vão, de fato, aí dominar um segmento. Então, você não tem só uma dominando tudo, você tem duas ou três que dominam tudo, né? É importante entender isso aí.
né? O que é um trust, ó? É fusão de duas ou mais empresas de um mesmo setor econômico. Então, sei lá, pensa no setor petrolífero. Duas ou três empresas juntam para dominar essa área aí. Então, isso é chamado de trust, tá? O que seria um cartel? Cartel seria quando as empresas não se unem, mas estabelecem preços que não dá chance para o consumidor ter um preço vantajoso. Porque a lógica do capitalismo é simples. Você tem uma livre concorrência, a disputa comercial entre as empresas privilegia o consumidor, porque um vai trabalhando um preço melhor para o outro e por aí vai. Quando as empresas se unem e estabelecem um preço que não te dá chance pela concorrência de diminuição do preço, a gente chama isso de cartel, tá? Isso não pode existir. Existem várias, vamos dizer assim, políticas que tentam combater oligopólio, monopólio, trust, cartel e por aí vai, tá? Então, bem legal. No ano 2029, a coisa estava bem monopolizada, sabe? E aí a gente teve o crash, né? A imagem mostra isso para você, né? Os desempregados, pessoas desempregadas lá nos Estados Unidos. E aí, para reconstruir lá, nessa grande depressão, foi criado o novo acordo, né? Com base no keynesianismo e um forte apoio do Fordismo. Produção e consumo em massa para acelerar a economia e se restabelecer a ordem econômica, tá? Então, bem legal. Tá vendo como se confunde muitas coisas aí? Historinha com sociologia e por aí vai, tá? Olha o nome do cara lá, ó. John Maynard Keynes. Keynes pensou, então, que para reconstruir a economia, você tinha que ter uma intervenção do Estado. O Brasil vai mais ou menos nessa lógica aí, tá? Os governos que sucedem aí nos anos 1930, 40, 50, tinham uma forte intervenção do Estado. No Brasil, isso vai mudar nos anos 90, tudo bem? Mas no mundo, isso vai mudar a partir dos anos de 1970, tá bom? Então, bem legal, ó, New Deal, novo acordo, e por aí vai, tá? Legal? Então, ó, avanço da globalização pós Segunda Guerra Mundial. Então, é importante a gente entender aqui que, principalmente os Estados Unidos, a partir ali, vamos dizer assim, dos anos de 1945, criam a famosa Conferência de Bretton Woods. Lá eles vão criar o FMI, o Banco Mundial, o GATT, vão estabelecer que a moeda de negociação vigente seria o dólar. Tá entendendo? Então, os Estados Unidos, eles moldam, pós-Segunda Guerra Mundial, uma nova etapa da globalização, para fomentar, inclusive, o comércio entre os países capitalistas, o GATT, que mais tarde vai se transformar no quê? Na OMC, percebe? Então, bem legal a gente já começar a pensar nisso, né? As doutrinas que vão se suceder, como a coisa vai ocorrer, e que vai avançar o processo de globalização aí, tá? Aqui fala um pouquinho que o dólar se tornou a moeda de referência mundial, ó. Vai grifando, é importante a gente entender isso aí, tá? Então, vamos lá, ó, vamos ao que interessa agora, tá? Vamos para a quarta etapa do desenvolvimento do sistema capitalista, que acontece nos anos de 1970. É a globalização dentro do capitalismo informacional e global. Então, vamos lá. O que caracteriza os anos de 1970? A terceira revolução industrial, doutrinada pelos Estados Unidos, Alemanha e Japão, cuja fonte de energia ainda é o petróleo, mas surgem as modernas fontes de energia, percebe? E os ramos industriais seriam aqueles intimamente ligados à pesquisa, ciência e tecnologia, biotecnologia, nanotecnologia, a robótica, a tecnologia aeroespacial, as telecomunicações, a informática, a junção desses dois nós chamamos de telemática. Então, é nesse momento que nós temos, né, a globalização indo para uma outra lógica. Por exemplo, Sardinha, até esse momento nós tínhamos um forte desenvolvimento do setor de transporte. A partir desse momento, aí, em 1970, começa a surgir cada vez mais a infovia, entendeu? Cabos de fibra ótica, satélites de telecomunicações, a coisa começa a ampliar muito para dentro. E por essas infovias é por onde nós temos o trânsito do capital internacional. Isso que caracteriza esse momento, tá? É um momento também que vai se caracterizar
entre outras coisas, pela mudança do setor, da forma de se produzir os produtos. Vai surgir nesse período aqui o famoso toyotismo. Surgir não, ele vai ficar mais popular nesse período, que nada mais é do que uma forma de produção onde você não tem o homem na linha de produção, né? É tudo robotizado, automatizado, tá? E é nesse período também que nós vamos ter o surgimento, o retorno do liberalismo, porque de 29 a 70, a lógica econômica mundial era que o Estado deveria intervir na economia. Então, indústrias, tudo estava ligado ao Estado. A partir dos anos 70, nos países ricos, surge o neoliberalismo. É o retorno, entendeu? De uma livre concorrência de mercado com uma forte participação do setor privado. O Estado tem que ser um Estado mínimo, que não intervém na economia, só cuida ali da saúde, educação, segurança, tudo, né, indústria, comércio, tudo do setor privado. E isso surge ali nos anos de 1970, tá? Quem vai utilizar essa nova doutrina, que é praticamente a mesma coisa, livre concorrência de mercado, lá de Adam Smith, mas dentro de uma nova lógica, né? Em substituição aí ao welfare state, o estado de bem-estar social, é o neoliberalismo, né? Ele vai surgir ali nos anos 70 e vai surgir lá nos Estados Unidos e na Inglaterra. Nos Estados Unidos, o presidente era o Ronald Reagan. E na Inglaterra, a primeira-ministra era a Margaret Thatcher. Já assistiu o filme lá? Uma dica filmográfica aqui, ó. A Dama de Ferro. Então, nesses países, vai sendo desmontado o estado de bem-estar social, o welfare state, que tinha uma forte intervenção na economia, e vai se estabelecendo cada vez mais uma participação do setor privado. Como é que desarticula esse Estado? Concedendo serviços para terceiro, sei lá, vamos pensar aqui, privatizando, né, as empresas estatais e tal. O Brasil vai adotar esse modelo em 90 com o Fernando Henrique Cardoso, tá? Olha lá, você fala um pouquinho aí nos anos 90 e por aí vai, tá? Então, ó, é bem interessante a gente entender essas configurações, né? Como eu disse para você, assim, bem tranquilo, voltando lá na tua apostilinha,